em benefício, os estados vêm retraindo os seus recursos da assistência social. Nós fizemos outro dia um debate entre 3 gestões municipais, vou terminar. São Paulo, Rio e Belo Horizonte, quando Belo Horizonte disse que já existe lá uma forma efetiva do financiamento estadual para assistência social nos municípios. O Rio parece que instituiu agora, não sei se já pôs em prática, e São Paulo ainda não tem. Eu acho que nós temos também como desafio, estou dizendo pelo exemplo dos 3, fazer com que, de fato, exista também, para valer, o financiamento estadual para reforçar a carga dos municípios, que é na gestão dos serviços. Como um quarto ponto, o meu tempo já está indo pelo ralo, é essa questão da seguridade social a partir das famílias. Não vou, depois o texto vai ficar, e aí as pessoas poderão fazer as análises, as críticas. A questão dos direitos socioassistenciais, abordei rapidamente, né? Eu vou passar isso porque quero tocar no ponto das entidades. A universalidade das atenções também entendo que ela é uma direção, até mesmo para a gente confrontar com esta noção de dizer que assistência social é política compensatória. Isso nós ganhamos dos economistas, né? Esta pecha, né? E que, na verdade, imagine só, né, se tivesse assistência social, o sentido de compensação, como aquele que a gente tem quando bota um cheque, que bota um valor e você tira em dinheiro o mesmo valor. O sentido econômico de compensação não é redução, é igual valor. Então, para assistência social ter igual valor, falta efetivamente muito. E também porque enfrentar a questão da pobreza não é de uma assistência social, ou de uma política social, perdão, e nem da assistência social. É do modelo econômico, social, político, né? E não a carga de uma política social. O outro ponto que eu também tinha dito, da relação institucional entre serviços e benefícios, né? Acho que nós teríamos que chegar a um ponto assim, se são 11 milhões e 100 famílias em benefício do Bolsa Família, imagine se nós temos um CRAS para atender, ou uma equipe de CRAS para trabalhar com 1.000 famílias, quantos CRAS nós deveríamos ter no país, certo? Quer dizer, então, a relação benefício e serviço, ela exige uma capacidade de serviços existentes, né? E que, de fato, no caso de São Paulo, nós não temos ainda, efetivamente, uma rede de CRAS, lidamos, ainda o Floriano conseguiu um ponto mais, que a inexistência de quadro funcional na Prefeitura de São Paulo, foi feito o concurso municipal, que há muito tempo, acho que não tinha, não é? Então, todas as propostas de se fazer concurso e ter pessoal da própria gestão para assistência social terminavam batendo na lei de responsabilidade fiscal, então preferia-se o professor e o médico, tem evidentemente suas razões, do que pessoal para a política de assistência social. Por consequência, não é? Há uma necessidade de que, não é, se tenha efetivamente CRAS. Não é? Eu considero que em São Paulo nós precisaríamos ter por volta de uns 250 CRAS, pensando nesta irradiação de cobertura das periferias em núcleos de 5.000 famílias efetivamente a serem trabalhadas, para que não fique só, evidentemente, na questão de benefício. Né? E aí, a clareza da relação com entidades. Aqui eu vou pedir só 2 minutinhos pelo seguinte. De fato, sempre no país, a atenção na assistência social foi feita pelas irmandades, a começar da Irmandade de Misericórdia. Né? E se aquele útero
da assistência social, que nós falamos há pouco, para a emergência das políticas sociais, ele ainda permanece até hoje na terrível coisa do SEBAS, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. E isto, uma herança de 1938, getulista, fez, inclusive, lembro que quando o Carmim e eu estávamos na discussão da LOAS, né, de repente, assim, não foi colocado o CNSS, e nós nem sabíamos direito o que era aquilo. Né? Então, ele não é CNSS, ele é o Conselho Nacional de Assistência Social. Mas aí não tínhamos noção, certo, de que ali era um trabalho, uma ação cartorial, certo, de conceder esse certificado para instituições, fundações, para elas terem a sua isenção da cota patronal. E onde eu não consigo entender até hoje, e vou dar os nomes, por exemplo, que o MUNIP, uma das maiores universidades do país, tenha certificado de beneficente de assistência social e ela tem isenção de cota patronal. E que seja um conselheiro de assistência social que diga que ela é de assistência social. Quer dizer, é alguma coisa totalmente descabida. E isso é a tal polêmica da medida provisória 446/2008, é ainda o PL 3021, que está na Câmara Federal. E aí eu quero fazer realmente um apelo, Floriano, Carminha, todos mais. Nós somos... o deputado Eduardo Barbosa fez um substitutivo que vai agora ser votado, no 3021, que em todas as áreas da saúde, da educação, me parece que ele está redondinho. Mas, na área da assistência social, ele virou um porco-espinho. Não é nem quadradinho, é um porco-espinho. Por quê? Porque tirou qualquer relação da política de assistência social, aliás, fala só assistência, não fala em LOAS, não fala em política nacional de assistência social, no artigo 19, e não fala em SUAS, fala nos outros artigos. Com certeza, isto é uma pressão considerável que existem, que fazem algumas entidades sociais que querem ter o amparo desse certificado. Mas, como isso é uma luta incrível, quer dizer, que a assistência social fique com o que é dela, né, e não irradia até para os conselhos municipais, certamente Floriano viveu isso como eu, o assédio no Conselho Municipal de muitas organizações, a maioria delas tem sede aqui em São Paulo, para conseguir se mostrar que eram da assistência social porque atendiam o pobre. Quer dizer, então é uma descaracterização do conteúdo da política. Então, Floriano, acho que nós estamos, entendeu? Conversar com o Eduardo e arrumar esse texto do artigo 19, porque eu acho que ele tem, claro, o Eduardo sempre foi uma pessoa da frente da assistência social no parlamento, já tivemos excelentes momentos, mas esse artigo 19 está um caco, sem ofensa ao porco-espinho, mas ele está um porco-espinho, certo? Não é nada com a gripe suína, mas ele está ruim, certo? Ele está ruim mesmo, precisa realmente arrumar isso aqui. E aí, concluindo, Carminha, essa questão que você fala de redução das entidades, aqui em São Paulo, isso não é fato. Eu acho que Floriano também viveu como eu, em que é uma questão da história da assistência social em São Paulo, como ele acabou de dizer, se há 20 anos não fazia concurso, praticamente a ação aqui em São Paulo, é, sobretudo conveniada, certo? O que tem de ação direta é mínimo do mínimo do mínimo, certo? Então, São Paulo não é absolutamente, desse ponto de vista, exemplo dessa situação. Quer dizer, eu acho que é até a cidade que tem uma lei de conveniamento, é uma cidade que avança do ponto de vista do país em formas de fazer a parceria sem perder o horizonte de política pública e sem perder a noção de direito. Então, acho que aí, não sei, eu vou até depois ver com você, se for possível, esses dados, não os conheço, né, de que
esteja havendo